Mateus 5, de 1 a 12. Bom dia, queridos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado, Célia. Senhor, abençoa-nos na meditação dessa palavra. Abençoa-nos, ó Deus, na transformação da nossa vida através das palavras que pensamos, meditamos, comemos, porque nós comemos a Tua palavra, porque não só de pão vive o homem, mas vive das palavras. E eu quero Te agradecer, porque essa palavra é alimento para a nossa vida, em o nome de Jesus, amém, amém. A internet hoje é fértil para mostrar estatísticas de todo tipo. E eles fizeram uma estatística sobre o que é que a pessoa precisa para ser feliz. O que é que uma pessoa precisa para ser feliz? Eu nem me lembro que a estatística foi essa, porque eu não dou muita pelota para essas estatísticas. Mas claro, nem é preciso eu dizer para vocês que no topo das opiniões sobre o que eu preciso para ser feliz está dinheiro. A grande maioria das pessoas acredita, e acredita de verdade, que se melhorasse um pouco mais a sua renda, se melhorasse um pouco mais o seu salário, se melhorasse um pouco mais o seu poder de compra, essa pessoa seria mais feliz. Essa lógica de que nós precisamos de ter mais para alcançarmos a felicidade, ela é nova, ela é fruto da lógica do capitalismo. Na época de Jesus, na época em que as palavras de Jesus foram ditas, não havia um capitalismo como nós conhecemos hoje. As economias naquela época, quando eu falo as economias, eu falo a forma como os países administravam a sua riqueza, eram bem fracas, as economias eram bem frágeis. A economia de Israel, da Palestina, na época de Jesus, era na base do escambo. A economia era na base a base da economia era agropastoril. As pessoas viviam de agricultura de subsistência, criavam ali
meia dúzia de cabeças de ovelhas, tinha ali um pasto pequeno de bodes, criavam talvez uma pesca, né? Tinha uma pesca, que era uma pesca bem artesanal. Os discípulos de Jesus eram pescadores, mas pescadores bem artesanais, jogavam rede. Na época de Jesus, quando ainda não havia o capitalismo, as pessoas tinham uma outra lógica sobre a felicidade. A felicidade estava atrelada à virtude. Claro que não existe isso, não há possibilidade, mas se fosse feita na época de Jesus uma estatística de como que as pessoas imaginavam que seriam felizes, eles colocariam na estatística outras coisas e não dinheiro, não riqueza. Então, eles imaginavam na época de Jesus que a virtude era o caminho da felicidade, a sabedoria. Quanto mais sábio você fosse, mais feliz você seria. Quanto mais virtuoso, quanto mais honesto, quanto mais íntegro, quanto mais solidário. As pessoas pensavam com outras categorias naquela época. Então, o segredo para uma vida feliz na época de Jesus é diferente do segredo para uma vida feliz nos dias de hoje. Então, Jesus começa o Sermão da Montanha, porque o Sermão do Monte, ele engloba 3 capítulos de Mateus, os 5, 6 e o 7. Mas ele introduz dizendo o seguinte: bem-aventurados, em outras palavras, felizes. Felizes. Puxa vida, eu acho que eu seria feliz se eu ganhasse na loteria, quando ela acumulou lá na virada do ano. E como eu não tenho sorte, eu fiquei pensando, eu sou pastor de uma igreja que tem muita gente me conhece, quem sabe um membro da minha igreja ganha. Porque na nossa cabeça, se ganhar na loteria, a gente será, puxa vida, eu resolvo todos os meus problemas de telhado, vou botar até um ar-condicionado nessa igreja aqui. Mas Jesus disse: não, Ricardo, você está pensando errado. Porque Jesus é um personagem de um país, de uma época pré-capitalista. Jesus não tem a cabeça capitalista. Ele não tem a cabeça do homem moderno. Ele não pensa com as categorias que você e eu pensamos. Então Jesus diz: olha, se você quer ser feliz, esquece loteria, esquece. Não é isso, eu não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. Se você quer ser feliz, eu quero que você mude a sua ideia do que é ser feliz. E como nós somos cristãos, nós não somos discípulos de Milton, nós não somos discípulos de Karl Marx, nós não somos discípulos de economistas neoliberais, nós somos discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus, é necessário a gente resgatar o que Ele, Jesus, nos diz sobre o caminho da felicidade. E para isso você tem que fazer um câmbio, você tem que mudar a marcha, você tem que mudar a forma de pensar, você tem que se converter. Você tem que se converter ao jeito de pensar a vida e de pensar a felicidade. E para mudar o jeito de pensar a felicidade, você tem que fazer diferente. Albert Einstein, tem uma frase muito famosa dele que diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Loucura, insanidade é pensar que você
pode continuar fazendo a mesma coisa sempre, e que os resultados serão diferentes, não vão ser diferentes. Então, se você está insatisfeito, se você está irrequieto com a sua história de vida, hoje é um dia bom para você se converter ao jeito de Jesus, a maneira de Jesus, a lógica de Jesus. E a lógica de Jesus é que você dê as mãos à virtude. Porque nas bem-aventuranças, ele coloca uma condição e um resultado. Você quer um resultado diferente? Tem uma condição que você precisa prestar atenção a ela. Então ele diz: bem-aventurados estes, porque a consequência, o resultado desse que assume esse tipo de posição será, e ele vai dizendo a condição e o resultado de cada virtude que a gente abraça, cada virtude que a gente assume. E a primeira bem-aventurança, que aqui dessa série, né, de bem-aventurados, 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 que pode simplesmente ser substituído por felizes, 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 ou abençoados, ou benditos. Essa palavra bem-aventurança pode ser substituída por benditos. Benditos, os pobres, benditos ou felizes, os que choram, felizes. E aí ele vai falando, e é tão desconcertante para nós, que a gente até às vezes não entende direito. Mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma bem-aventurança que ela na verdade é uma só em duas bem-aventuranças. Elas são semelhantes, são iguais, são parecidas. Uma reforça a outra. É o versículo 3 e o versículo 5. Quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 5 ele diz: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. São basicamente a mesma coisa, só que um reforça o outro. E para nós é muito interessante que reforce, porque essa palavra pobre de espírito, no português, ela é ruim. Você quer xingar alguém, você chama ele de pobre de espírito. Cara, que esse cara é pobre de espírito. Em outras palavras, medíocre, raso. No nosso português, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa rasa, é uma pessoa medíocre, é uma pessoa mesquinha. É uma pessoa pobre de espírito, muito pobre. A gente desdenha dela. Mas Jesus diz o seguinte aqui: esse pobre de espírito significa que você abandone o caminho da arrogância. Então, o segredo da felicidade, nas palavras de Jesus, é: assuma o caminho da felicidade, da humildade, e você será feliz. Porque o caminho da humildade lhe levará ao caminho da felicidade. E ele diz isso em 2 horas, 2 momentos diferentes: o pobre em espírito e o humilde. Porque o pobre em espírito aqui não é o medíocre, é a pessoa humilde. O que Jesus quer dizer é: prefira o caminho por onde caminham as pessoas simples. Saia do caminho por onde caminham as pessoas que se acham. É muito próprio dos jovens dizer essa expressão: fulano se acha. Quem é o humilde? Humilde é aquele que não vive enganado
consigo mesmo. Humilde é aquele que reconhece que o que ele é e o que ele tem e o que ele um dia pode ser, ele não depende só dele próprio, do meu braço, da minha capacidade. Cheguei até aqui onde estou, não foi por minha causa. Eu não chegaria aonde cheguei, não sou o que sou, não tenho o que tenho, se outras pessoas não tivessem me ajudado. E eu não vou conseguir ir adiante se outros não estiverem comigo. Eu não sou autônomo, eu não sou autossuficiente, eu não tenho condições de me autoajudar. Eu preciso da ajuda do outro. Esse é o humilde. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro. O arrogante acha que não. Por isso, o pobre em espírito é aquele que reconhece a sua carência. Eu reconheço que sou pobre sem você. Eu reconheço que sem você eu serei pobre sempre, em tudo. Você me ajuda, você contribui comigo, você me apoia, você me leva à frente. Este é o pobre de espírito, não é o medíocre, o mesquinho. Eu não sei vocês. Eu já transitei em vários ambientes. Eu já transitei na academia. Eu tenho mestrado em ciências da religião na Universidade Metodista. Já dialoguei com professores com PhD. Já dialoguei com pessoas extremamente sofisticadas do pensamento. Já estive em ambientes ricos. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu digo de todo o meu coração. Os ambientes menos sofisticados são os ambientes mais leves, em qualquer área. Quanto mais sofisticado, quanto mais cheio de borogodó, mais cheio de gente soberba, arrogante. Pessoas que se consideram muito inteligentes, invariavelmente são arrogantes. Gente que se acha muito acima da média, geralmente é soberbo. E a soberba, nas palavras de Jesus, elas não são virtude, e se não são, e soberba, empáfia, vaidade, essas palavras todas, elas não levam à felicidade, elas conspiram contra a felicidade. La Fontaine, grande contador de fábulas, ele tem uma que é muito famosa, que é a do burro que carregava relíquias. Diz que um burro carregava a estátua de um santo e carregava outras relíquias sagradas. E o burro ia puxando a charrete com o santo no andor. E por onde ele passava, as pessoas entoavam hinos, queimavam incenso. Alguns paravam para ver a procissão, ficavam admirados. E alguns até se ajoelhavam. E o burro imaginou que todas as honrarias eram para ele. O burro. E ele, cheio de orgulho, marchava soberbo diante do povo. E até fazia paradas estratégicas, quando ele percebia que a multidão exaltava. Alguém que passava por ali, imaginando a pose do animal e observando o jeito dele, adivinhou o que passava pela cabeça do burro.
e disse para ele: não sejas tolo, ó burro insano, deixa de lado a tua presunção. És pobre de cabeça? Não vês que as homenagens e as preces dos suplicantes são para o santo que tu carregas e não para ti? Quantos burros existem hoje que se imaginam adorados pelos homens? Quantos magistrados que nada sabem são aplaudidos pela imponência da toga? E aí La Fontaine diz o seguinte: a soberba esconde a nossa condição de precariedade. O soberbo se condena a viver só, e ele não vai herdar a terra e nem herda o reino dos céus. Porque o orgulhoso, ele acha que nunca vai ter problema. Ele se acha especial. Ele acha o seguinte: problema na casa dos outros, não na minha. Dificuldade? Não, eu não, meu casamento é blindado. Não, meu lar, meus filhos estão blindados. Pode acontecer na casa do outro, mas na minha casa não. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros. Vocês não percebem? Vocês não percebem que eu estou um status acima de vocês? Nada pode acontecer para mim. O soberbo acha que a sua vida está com uma redoma, e ele está protegido debaixo dessa redoma, e que ele não vai ficar velho, e que ele não vai nunca ter dificuldades financeiras. Eu já ouvi tanta gente que chega para mim e diz assim: pastor, você sabe qual é a minha decepção? Eu achei que por andar na igreja, por ser um cristão, eu nunca teria problemas no meu casamento, eu nunca teria problemas com os meus filhos. O rico acha isso. O rico acha que ele precisar, o dinheiro resolve. Está com câncer? Eu vou buscar recursos lá na Inglaterra, eu vou para a França, eu vou para Stanford, uma das melhores escolas de medicina do mundo. Eu vou para lá, eu tenho dinheiro, eu pago o dinheiro que for. E aí eu vi o cara lá da Apple, não é o nome dele? Steve Jobs, com câncer de pâncreas, um câncer agressivo. E a gente viu, à medida que ele foi adoecendo em público, e eu pensei um dia comigo: se tem um homem no mundo que tem à disposição dele todos os recursos, ele foi orador, ele foi o paraninfo da formatura da faculdade de Stanford, e ele morreu. Esse é o pobre de espírito. É aquele que reconhece que eu não sou super-homem, porque até o super-homem é vulnerável à criptonita. Por isso que no dia 24 de outubro de 1929, conhecida como a quinta-feira mais trágica do século XX, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Pelo menos 11 especuladores se suicidaram naquela semana. Você sabe por quê? Porque eles achavam-se acima do restante da população. E um vendaval varreu com a Bolsa de Valores e teve o quebra de Wall Street. E o soberbo, quando perde o seu chão,
ele se desespera. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra, vem antes da honra. Teve uma pessoa que veio aqui na Bethesda um dia, senti falta, fazia 15 anos que não aparecia aqui. Falei, puxa vida, que bom você aqui hoje. Você está frequentando alguma comunidade de fé? E essa pessoa disse para mim assim, não, porque eu não acho em São Paulo ninguém que tenha capacidade intelectual para falar para mim. Falei, puta, vai cearense, cabeça chata, de volta para o Ceará. Ops, já não estou mais aqui. O soberbo, ele acha o seguinte, cara, eu cheguei a um nível de espiritualidade que o Dalai Lama, Gandhi, Martin Luther King, Papa Francisco, esses caras aí tudo é fichinha para mim, eu sei de tudo. Sei de Deus, eu transo tudo, eu sei todas as coisas. Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Provérbios 29, 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 18, 12, antes da sua queda, o coração se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quer ser feliz? Escolha o caminho do humilde. Nós estamos vivendo uma geração que é dos famosos vazios. Ricos e famosos, mas vazios. A pessoa é famosa, mas é famoso por quê? Não, porque um dia apareceu nu. Não, porque um dia vazou a fotografia dele transando. E aí ficou famoso. Mas o que ele tem? Ele não tem nada. É vazio de tudo. E eles criam uma mentalidade, que é a mentalidade dos nós somos diferentes. É o nosso grupinho, a nossa patota. O nosso grupo não é como os demais. O nosso grupo, ele distingue, porque aqui tem gente diferente, nós somos diferentes. Somos gente diferenciada. E a gente não gosta, sabe, dessa gente. Essa gente que anda lotando o aeroporto, essa gente que está... Essa gente... Porque o soberbo, ele gosta de ter o grupinho dele, dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados. O humilde, não vá por esse caminho. Esse caminho é o caminho do vazio. Os bem-aventurados, os que vão herdar, os que herdam o reino de Deus, são humildes, são pobres dessa arrogância, dessa empáfia. Segundo, valor, que é um segredo para a felicidade, é o valor do lamento. É a capacidade de lamentar a injustiça, o não estar direito, que tem a ver com uma sociedade cínica. Sabe uma sociedade cínica? Não estou nem aí. Cínico é aquele que dá de ombro. Não estou nem aí. Se ferre. Eu vou cuidar do meu. Quem pariu os teus, que os embale. Eu não quero saber dos outros. Sou contra. Cada um por si. Criaram até uma expressão aí agora, meritocracia. Eu até coloquei no Twitter.
Essa palavra meritocracia não faz parte do meu vocabulário, porque eu sou cristão. Faz parte do meu vocabulário a palavra graça. E graça tem a ver com o que não merece. Por isso é que é graça. E Jesus diz que são bem-aventurados, e aí no versículo 4 e o versículo 6, ele fala isso, que na verdade são parecidos, que na verdade um reforça o outro, um tem a ver com o outro, quando ele diz assim, bem-aventurados os que choram. E claro que essa bem-aventurança aqui, do que chora, não é bem-aventurado o chorão, que chora quando assiste novela, quando assiste filme. Bem-aventurado, você chora. Não é chora porque está com dor. Bem-aventurado você que está chorando porque perdeu um filho. Não é isso. Para você entender o que significa bem-aventurado o que chora, você tem que ler o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Chora por quê? Porque a injustiça os toca. Porque a injustiça os agride. Ele chora porque ele é um inconformado. E aí Jesus diz o seguinte, que o inconformado com a injustiça é mais feliz do que o conformado. E essa bem-aventurança tem a ver com a profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Quando o profeta Ezequiel disse, darei a vocês um coração novo. Vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. O que é esse coração de carne? Sensível à dor do outro que sofre a injustiça. A habilidade ou a capacidade ou a sensibilidade de ser tocado pela dor de gente que nós nem conhecemos, que não nos diz respeito. É feliz. Por que é feliz? Porque essa pessoa é sensível, tem sensibilidade. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei assim com todas as letras. Todas as pessoas amam. Todas as pessoas amam. Até os psicopatas amam alguma coisa. Amam um lugar. Amam um hábito. Amam um jeito. Todo mundo ama alguém. Todo mundo tem ódio. Todo mundo tem ódio. Todas as pessoas odeiam alguém, alguma coisa. Você, eu, todo mundo. Davi, o rei Davi, disse, não odeio eu, Senhor. Todas as pessoas têm sonhos, todas as pessoas têm desejos, todas as pessoas têm ciúmes. A Bíblia fala até que Deus tem ciúme. Todo mundo tem esses sentimentos. Acontece que todos esses sentimentos, amor, ódio, inveja, ciúme, gratidão, ingratidão, todo mundo é ingrato, todo mundo é grato. Todos esses sentimentos nos fragilizam, nos tornam frágeis. O ódio nos fragiliza. O amor nos fragiliza. O ciúme nos fragiliza. A gente fica frágil, a gente fica vulnerável. Todo mundo que ama é vulnerável. Resultado, nós vamos calejando, vamos criando capas.
vamos num processo, nem sei se essa palavra existe, mas eu vou usar agora. Nós vamos num processo de encaliçamento, criando calo. Para quê? Calo é uma defesa. Calo é uma defesa. Você tem calo na mão? Pois o calo é uma defesa para que a sua pele resista ao atrito. Você tem calo nos pés? É uma defesa. Possivelmente você precisa de um sapato mais largo. Se você está com calo, ele está criando uma defesa para aquilo que está atritando. O problema da gente amar é que a gente vai criando calos para evitar do amor me ferir de novo. Quantas pessoas já chegaram aqui na Bethesda? Hoje eu ouvi de uma pessoa: pastor, cheguei na Bethesda há 8 anos, 9 anos, e quando cheguei aqui, eu prometi a mim mesmo, não vou me envolver com nada. Por quê? Porque eu venho de uma comunidade que abusou de mim, que me usou. Quer dizer, essa pessoa criou um calo contra a comunidade. E o problema do calo é que aí você não sente mais nada. O calo no coração, quando você cria um calo na alma, você se protege da dor, mas você também fica insensível, porque o calo, uma das qualidades do calo é dessensibilizar a pele. E um coração que tem calo é um coração que cria indiferença. Aí Jesus chega e diz assim: bem-aventurado o que chora. O que significa isso? Que a alma dele ainda não está encaliçada, ainda não está calejada, ainda não tem capa, ainda não está em couro protegendo a alma dele. Ele chora injustiça. Quando eu era menino, minha mãe criou calo em mim. Sabe como foi que minha mãe criou calo em mim? Eu tinha vontade de chorar, ela dizia assim: engole o choro, menino. E ai de mim se não engolisse o choro. Na pedagogia de poucos anos atrás, não engolir o choro, levava um tapão assim no pé do ouvido que saía rodando na sala. Engole o choro. E esse engolir o choro, pobre da minha mãe, ela não sabia, com a cabeça que tinha, quando eu era menino, cria calos na alma do moleque, da menina. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, é porque ele tem fome e sede de justiça. Na filosofia do direito, injustiça é uma qualidade relativa à ilegalidade ou a resultados imerecidos. Injustiça tem a ver com a ilegalidade, e aí nós temos que discutir se o legal é ou não é certo, e a resultados imerecidos. Isso é uma injustiça. Eu já andei pelo mundo, só na África eu estava pensando ali antes de pregar, eu já estive na África do Sul, já estive em Moçambique, já estive em Angola e já estive na Tunísia. Na América Latina eu já estive em vários países da América Latina. Eu estive nas Filipinas. E é muito interessante essa experiência, porque quando eu estive nas Filipinas, em Manila, eu pensei assim: esse aqui é o lugar mais pobre que eu já vi na minha vida. E olha que eu sou do Ceará. Aí eu fui para Lima, no Peru, alguns meses, anos depois. Cheguei em Lima, no Peru, falei: esse aqui é o lugar mais pobre que eu já vi. É mais pobre do que Manila. E eu fui depois para a Índia. E na Índia, em Nova Delhi, eu pensei: não existe lugar mais pobre no planeta Terra. Isso aqui é a lata de lixo da humanidade. É o lugar mais pobre que existe.
Mas eu já estive em Moçambique, logo depois da guerra, em Maputo. Não tinha um elevador funcionando na cidade. 30 anos de guerra. Estive em Luanda, na Angola, país devastado pela guerra, pelo roubo, pela corrupção. País rico em petróleo, mas altamente corrupto. Miséria, favelas enormes, a perder de vista. E eu pensei uma coisa comigo, quando estive em Luanda, quando estive em Moçambique, quando estive na Tunísia. Existem dois tipos de miséria. Existe a miséria do que não tem nada. Moçambique, Angola, as pessoas não têm nada. É diferente. É a miséria do interior do Nordeste, cara que vive numa casa de taipa, de barro batido, chão de barro, cheio de barbeiro na parede, para ele pegar a doença de Chagas, água suja, imunda, as crianças não têm onde estudar, ele não tem nada. Essa é uma miséria. E tem uma miséria causada pela injustiça, é a da Índia. É diferente. Porque a miséria causada pela injustiça, ela além de ser dolorida, ela é sinistra, ela é má, ela é horrorosa. Nós fizemos um ar livre nos arredores de Bombaim, que hoje eles chamam de Mumbai, e nós fomos pregar na zona da prostituição. Que lugar, nunca mais vou esquecer. Os quartinhos de prostituição são cortinas, uns quartinhos assim, separados por cortinas. Mulheres decrépitas, velhas, envelhecidas precocemente pela prostituição, imundo, lugar sujo. E nós fizemos um ar livre, pregando ali, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. E quando eu ia saindo desse lugar, o lugar mais imundo, mais sujo, mais promíscuo, mais horroroso que eu já estive, eu estava no inferno. Quando eu ia saindo, tinha um homem nu, embriagado, deitado na sarjeta, cheia de esgoto e de lixo, e ele tinha um cascão de imundícia em cima dele, e aquele ser humano ali, que eu olhei para aquele ser humano, eu pensei, Deus do céu, quando tu criaste, quando tu pensaste na humanidade, eu tenho certeza absoluta, que tu não pensaste, tu não contemplaste, tu não quisias, que um filho teu terminasse, num lugar desse. Chora, quem chora é bem-aventurado, que olha para o mundo e diz assim, não é justo, não está certo, Deus não quer assim, isso agride, eu sei que agride o teu coração. E Jesus disse, quem tem essa fome, essa sede de justiça, é bem-aventurado. Pobre de você, que está encantado com a riqueza, com a pompa. Pobre de você que está encantado com esse mundo, a ponto de ter deixado que o seu coração criasse calo. Pobre de você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por que serão consolados? Porque eu sei de uma coisa, que todas as vezes que eu meter minha mão para trabalhar, para promover justiça, o bem, eu tenho Deus como meu parceiro. Deus dizendo assim, Ricardo, vai, eu estou contigo sempre. Se esta é a causa que lhe move, eu vou com você sempre. Bem-aventurado você que vive essa vida. Pobre de você,
que esqueceu que o Evangelho é um chamado a nós sermos homens e mulheres, que não vamos tocar mais nossa vida. Eu não posso mais tocar minha vida como antes. Não. Eu não vou passar o resto dos meus dias em busca da parte do latifúndio que me cabe. Não. Eu vou viver e vou me envolver de tal maneira que Deus use minhas mãos para fazer justiça num mundo tão injusto, tão assimétrico, tão doente. E esse é o chamado que eu tenho para você hoje de manhã.